Bom dia, povo de Deus. Bom dia, segunda Igreja Batista do Zango. Eu queria estender as boas-vindas a todos os irmãos que se fazem presentes neste culto e convidá-los também a poderem louvar e exaltar esse grande Deus que tem sido o motivo da nossa alegria, que tem sido o motivo da nossa continuidade de existência. A palavra de Deus nos diz em Salmos 24, no seu versículo 5 e 6, diz assim, no versículo 6, esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, vós, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Amém? 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 Os irmãos estão frios ou a minha voz é que está tão alta? Os irmãos estão frios, não é? Irmãos, vamos procurar a demonstrar vida no culto, não é? Pois que Deus alegra-se quando nós nos apresentamos a Ele com alegria, não é? Então, continuando com o nosso belo programa, eu quero já agradecer também a banda que nos brindou com algumas músicas, não é? Queremos dizer que durante os dias que passaram, ou durante a semana, nós tivemos irmãos que completaram mais um ano de vida, não é? Aqueles que completaram mais um ano de batismo, aqueles que completaram mais um ano de casamento, não é? Temos uma lista enorme de irmãos aqui e se estes irmãos estiverem aqui conosco, eu queria que pudessem dar um sinal e por intermédio da banda vamos agradecer a Deus, não é? Com a música, não é? Que habitualmente temos cantado. Temos aí irmãos que completaram mais um ano de vida. Ou tenho que ler os nomes? Porque eu tenho aqui os nomes, irmãos. Eu vou passar a ler os nomes, né? Já que o irmão Belarmino organizou-los bem aqui. Nós, durante esta semana, isto no dia 22, tivemos o irmão Adilson, não é? Completou mais um ano de vida. Tivemos a irmã Kátia, tivemos a irmã Marta, tivemos também a irmã Dária, que completou mais um ano de vida. No dia 23 tivemos a irmã Margarida, 27 teremos, não é? Estamos a ter a irmã Ana Garcia, Francisco Manuel, Jurema Adão, Menezes e o irmão Paulo Viegas. Portanto, temos muitos irmãos que completaram anos, não é? E tem dito a palavra de Deus que ajude-nos a contar os nossos dias para que podemos alcançar corações sábios, não é? É importante que nós tenhamos sempre momentos para lembrar o quão Deus tem sido bom quando nos faz completar um ciclo de vida, não é? Mais um ano de vida na faculdade, mais um ano de vida na comunhão com Deus, mais um ano de vida na convivência como casados, na convivência em termos de família cristã e podíamos aqui citar uma lista enorme, mas é sempre bom que nós tenhamos esta postura de render graças a Deus quando nós completamos mais um ano de existência. Então eu quero convidar a nossa banda para nos auxiliar com um corinho. E os parabéns pra você.
queremos reconhecer de que foi um lapso que tivemos, não é? Eu creio que nós somos uma igreja abençoada, não é? Pois que temos sempre recebido visitas, não é? E queríamos, por intermédio de um sinal, saber se de facto existe alguém aqui pela primeira vez, não é? Ou alguém que eventualmente foi convidado a fazer parte deste culto, a nos fazer o sinal, ou se calhar levantar, não é? Para nós sabermos se temos ou não visitas. Ok, temos aí um irmão. Mais alguém? Ok. Queremos dizer ao irmão que é bem-vindo neste espaço de adoração, não é? Esse espaço que é a casa de Deus, não é? E a segunda igreja batista do Zango não é uma igreja abençoada, não é? Como dissemos, ou como eu disse no princípio, pois que as visitas representam para nós uma alegria, representam para nós uma bênção, não é? E se o irmão de facto não tiver um espaço onde adorar a Deus, onde buscar a Deus, nós queremos dizê-lo que este espaço estará sempre aberto para o irmão fazer dele o espaço de adoração, o espaço de exaltação a Deus. O irmão pode tomar o assento. Obrigado. Nós vamos continuar com o nosso belo culto, dizendo que estamos no momento de louvor e adoração, não é? E eu queria sentir a vossa alegria neste exercício de louvor. Amém? As vossas vozes, não sei se são as máscaras, não é? Espero que assim seja, não é? As vossas vozes aparentam ser de pessoas que não estavam com saudades de estar aqui nesse espaço, não é? E se não forem as máscaras, não é? Espero que sejam as máscaras que estejam a bloquear a vossa voz viva que quer sair, não é? Eu tive que tirar a máscara e os irmãos vão ter que me desculpar, mas quando eu tiver que me aproximar de alguém, vou ter que metê-la, não é? Mas, sendo com máscara, os irmãos estão a usar máscara, procurem, de facto, ser gratos a Deus por este privilégio que vos dá de estarem aqui e não estarem limitados como os outros que eventualmente têm limitação de saúde para estarem cá. Então, você que tem saúde, você que tem vida, não é? Então, louve a este Deus. Amém? Os irmãos são convidados a ficar de pé enquanto a banda vai nos orientar com o louvor.
fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Amém. Eu acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Amém? Vamos permanecer de pé, não é? E vamos passar a leitura bíblica responsiva, como tem sido o hábito em cultos. Nós vamos ler em Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, no seu capítulo 5, e estaremos lendo do versículo 15, aliás, do versículo 16 até o versículo 18. Teremos a leitura projetada e queria que os irmãos pudessem acompanhar a leitura projetada. Se eventualmente alguém tiver dificuldade em visualizar a projeção, então poderá acompanhar na sua Bíblia. E eu queria que essa leitura fosse responsiva, mas da seguinte maneira: os irmãos, os homens, nesse caso, estarão lendo os versículos pares, não é? Que é o 16, começando pelo 16, e as irmãs haverão de seguir com os versículos ímpares. Amém? Amém. Temos homens aqui, amém? 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 Ok, eu vou contar até 3 e os homens de Deus vão ler com vida. Amém? Amém. 1, 2 e 3. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Mas todas as coisas provêm de Deus, e nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação.
eu queria convidar os homens a ajudarem as mulheres no versículo 17, não é? Creio que elas terão lido muito assim, não é? Então vamos ajudar as mulheres a lerem o versículo 17, mas convida, amém? 1, 2, 3. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Palavra do Senhor. Amém. Podeis tomar os assentos, irmãos. Dizia o salmista que se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, se não fora o Senhor, eles nos teriam engolido vivos quando a ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós e as correntes teriam passado sobre a nossa alma. Isto se não fora o Senhor. Portanto, conseguimos ver nessas escrituras o quão o Senhor tem sido a nossa proteção. E sobretudo no contexto em que nós vivemos. Não nós simplesmente, mas sim o mundo. O mundo está a viver um contexto muito complexo no ponto de vista científico, no ponto de vista familiar, social e político. Portanto, todas as relações foram afetadas por causa da questão do corona, não é? Que nós todos sabemos. Em razão a esta, temos aqui um número limitado de pessoas, temos número limitado e também temos pessoas a usarem máscaras. Então nós somos chamados a orar, não é? Em momentos de dificuldades, a exemplo de Davi, nós devemos buscar ao Senhor em oração. Diz a Bíblia também que orai sem cessar. Então quero convidar, portanto, o irmão Longo, se estiver conosco, irmão Longo, exato, para nos levar em intercessão e gratidão também a Deus, não é? Pelos motivos que nós teremos aí projetados, não é? Queremos lembrar os aniversariantes, não é? As ofertas e dízimos que serão aqui apresentadas. Precisamos orar pela liderança da igreja, não é? Queremos que a liderança da igreja também foi afetada por esta situação em que nós vivemos. Há muita limitação de recursos. Vamos orar pelos doentes físicos e espirituais, não é? A igreja tem muitos doentes, a sociedade tem muitos doentes. Temos irmãos que trabalham nos hospitais e eles precisam das nossas orações também. Precisamos orar pela libertação, pela abertura dos cultos, não é? Aqui já é uma expressão de gratidão, não é? Estávamos mais de 6 meses fechados em casa e dependendo de cultos virtuais, mas Deus nos deu essa graça de começarmos os cultos presenciais. Então é motivo de nós agradecermos a esse Deus por esta bênção. Vamos também orar pelos projetos da igreja. Apesar do corona, apesar da limitação, precisamos de continuar com os projetos. Então também precisamos orar para este ponto. E vamos orar para os nossos governantes, não é? É saudável e bom que nós tenhamos os nossos governantes em nossas orações. Eu creio que nós formamos uma sociedade e cada um tem uma orientação política diferente, se calhar, não é? Mas a Bíblia recomenda que nós tenhamos os nossos governantes em nossas orações, para que a gestão deste país seja de facto de acordo à vontade de Deus. Irmão Longo, tenha bondade. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te exaltamos, te glorificamos. Ó Pai, nós nos curvamos diante da Tua presença para dizer aleluia, que o Senhor é Deus. E antes, ó Deus, nós reconhecemos que somos humanos e pecadores. Aceita-nos, ó Pai, na Tua presença, assim como somos, posto o sangue de Cristo limpa todas as nossas manchas, purifica as nossas vidas, para que, ó Deus, sejamos aceitos pela graça na Tua presença. Nesta manhã, reunidos aqui a seu convite para te celebrar culto, queremos te louvar, te exaltar mais uma vez, pela dádiva da vida e pela bênção da saúde que o Senhor nos concedeu para cá estarmos.
Por esta razão, ó Deus, nós intercedemos por aqueles que estão doentes, não puderam se juntar a nós nesta casa de oração. A sua bênção, Senhor, se estenda a eles. Seja aqueles que estão doentes espiritualmente, pois que a doença mais difícil e grave que leva à morte espiritual é a enfermidade espiritual. Essa só é salva, só é curada por intermédio de Cristo Jesus, que morreu para purificar as nossas vidas do pecado. Intercedemos, ó Deus, por aqueles que mais um ano de vida completaram. Ó Deus, é difícil conviver no mundo em que vivemos com um número de dificuldades, mas quando se soma mais um ano, é porque a tua graça se estendeu a esses irmãos. Permita que eles te louvem e reconheçam que completaram mais um ano, porque o Senhor os protegeu, os cuidou, os alimentou e os deu a graça de conviverem e viverem mais uma etapa de vida. Pai, nós também intercedemos pelos governantes deste país. Ó Deus, a tua palavra nos ensina: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E também a palavra nos ensina de que nenhum governante é eleito se não for escolhido por ti. Então nós queremos reverenciar e reconhecer que os governantes que temos, o Senhor os escolheu para conduzir esta nação, e permita que eles o façam com responsabilidade e com temor a ti, para que ao bom porto eles conduzam essa nação, ó Pai. Queremos também interceder pelos líderes das igrejas. Ó Deus, depois de muito tempo fechados, esta é a segunda semana, esse é o segundo domingo que se está a celebrar culto nas igrejas ao nível de Luanda e no Kwanza Norte, no Kazengo. Ó Deus, nós queremos reconhecer que foi graças a Ti que o Senhor permitiu que conseguíssemos então ter essa dádiva de nos reencontrarmos, nos unirmos em Cristo para celebrarmos culto, apesar com ligeiras limitações, mas em Cristo somos um e somos mais do que vencedores. Queremos também interceder pela liderança, em especial da Convenção Batista, a organização religiosa em que nós fazemos parte. Deles, ó Deus, inspiração, iluminação, deles, ó Deus, sabedoria para conduzirem aos bons destinos, os destinos das igrejas arroladas a esta organização. Permita, ó Pai, que tenham capacidade para organizar planos bolados por Ti, porém para serem implementados pelo Seu povo. Também queremos interceder, ó Deus, pelos ministérios que essa igreja tem. Ó Pai, dê-nos autonomia, capacidade para implementar. Não basta escrever, não basta falar, mas ação. Porque a palavra diz, a palavra de Deus, ela é prática, não apenas palavra. E o Senhor também reprova aqueles que te adoram com os lábios, mas o coração não está aí. Então permita, ó Deus, que te adoremos com corações sábios, corações aceitos, virados para Ti, para que o façamos com adoração verdadeira. No nome de Jesus, esta é a nossa humilde oração. Amém. 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 Para sempre, ó Senhor, a Tua palavra permanece nos céus. Lâmpada para os meus pés e a Tua palavra e luz para o meu caminho. Eu quero convidar o servo de Deus, o pastor Frederico Domingos, não é, que vai ministrar a santa e bendita palavra de Deus nos nossos corações. E eu convido-vos a abrirem os vossos corações, não é, a despirem-se de tudo que é bloqueio, não é, de modo a que esta palavra tenha espaço nas nossas vidas. Amém? Graça e paz. Eu gostaria de pedir aos irmãos que, em reverência à palavra de Deus, que nós estaremos lendo no livro de Salmos, no seu número 67, nos colocássemos em pé.
Diz assim a palavra de Deus no livro de Salmos 67, os versículos 1 a 7. Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te todos os povos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Eu gostaria que os irmãos repetissem comigo esse versículo. Deus Amém? Podeis assentar. Amados, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. De facto é bom rever os irmãos, mesmo numa situação como essa que nós estamos vivendo, da pandemia, mas Deus continua sendo o nosso Deus. Oremos ao Senhor. Querido Pai, queremos te dizer muito obrigado por nos teres convidado em vir à tua casa de oração. Estamos gratos e sentimos muito bem aqui na tua companhia. Pedimos depois que o Espírito Santo faça transcorrer em nós aquele que é o vosso entendimento deste dia sobre esta palavra que acabamos de ler. E que ela, a tua palavra, venha transformar os nossos corações de acordo com a tua vontade. Oramos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador e Mestre. Amém. Amados, na meditação Servir a Deus como estilo de vida da semana passada, nós concluímos que devemos ser comprometidos com Deus. Nós devemos ser e estar disponíveis para Deus e também determinados no serviço do Senhor. Assim, nós nos transformaríamos em adoradores de Deus através do serviço. Hoje, queremos dar continuidade a essa série, Estilo de Vida, trazendo a seguinte meditação: porque servir a Deus deve ser nosso estilo de vida. Porque servir a Deus deve ser o nosso estilo de vida. Amados, nós sabemos que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Diz o texto bíblico de Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Amém? Porque, pois, Deus nos criou à sua imagem e conforme a sua semelhança. E por que Deus nos deu o domínio sobre toda a terra? Certamente são algumas perguntas que nós muitas vezes temos dificuldades de responder. Por que Deus nos criou à sua imagem e conforme a sua semelhança? Por que Deus nos deu o domínio das coisas na terra?
ao lermos o Salmo 67, amados, começamos a perceber o sentido do serviço que Deus, bem antes da nossa criação, queria incutir em nós. Deus quer-nos ao seu lado para que sejamos participantes da sua obra. Repara que Deus ainda não tinha formado o homem, mas já no seu pensamento, na conversa com a Trindade, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e domine sobre todas essas coisas que nós criamos. Deus quer que eu e você sejamos parceiros dele na obra que ele tem criado. Infelizmente, nós temos falhado o alvo. Nós nos rebelamos contra ele. Nós caímos no pecado. Nós o desobedecemos. Mas ainda assim, o seu amor por nós, o desejo dele de nos ver sempre ao seu lado, participando da sua obra da criação, nunca e jamais mudará. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O escritor de Hebreus, no seu capítulo 13, versículos 8, deixa isso bem claro. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, e Ele é eternamente o mesmo. Portanto, Deus jamais abandonou a sua ideia de que somos sua imagem e sua semelhança. Todavia, agora, nós nos encontramos numa nova condição. Nós somos pecadores e por isso precisamos de voltar para Ele, com os nossos corações arrependidos, e sermos transformados em novas criaturas. É preciso nascer de novo. É preciso renovar o nosso entendimento. Paulo fala profundamente disso, lá no livro de Romanos, capítulo 12, no seu versículo 1 a 2. Que nós precisamos de renovar o nosso entendimento para que possamos conhecer quão boa e agradável é a vontade de Deus. Renovar, para que possamos voltar novamente a ser embaixadores de Deus na terra, para continuarmos a ter o domínio de todas as coisas. Assim é que, se alguém está em Cristo, lemos há pouco, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se por nós Deus rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que reconcilieis-vos com Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 a 20. Deus quer ainda que você seja o seu embaixador, que você o represente, que você continue sendo a sua imagem e a sua semelhança. Apesar de tudo o que você é, Deus ainda te ama. É preciso que você reconheça isso e volte-se para Ele, lembrando de que é desejo dEle, é desejo de Deus, para que você se reconcilie com Ele e caminhes com Ele naquilo que é o seu serviço,
Logo, se nós somos novas criaturas, nós temos que estar comprometidas com Deus. Nós temos que estar disponíveis para Deus. Nós temos que estar determinados no serviço. E nós temos que ser adoradores de Deus através do serviço. Amados, no Salmo 67, transcorre uma grande reflexão do salmista e leva-nos ao pensamento de que se participamos da sua obra, não é pelo nosso desejo, não é porque nós queremos, mas pela misericórdia dele. Somos abençoados não porque o pedimos, mas o somos por causa da sua misericórdia. Só resplandecemos por causa do reflexo, do resplendor do seu rosto. Nenhum de nós tem brilho algum. Se você brilha, é o reflexo do brilho de Deus. E para quê? Para que este brilho de Deus se venha repercutir na vida das criaturas do Senhor. Amém? Não é por nós, mas é para Ele. É para a glória dEle. O salmista diz: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Ele cai na dele mesmo. Ele rasga o seu coração e declara de que só mesmo Deus, sendo misericordioso, nós podemos ser abençoados. Só pela misericórdia dele e pela graça e pela sua bondade é que algo possa resplandecer em nós. É um salmo muito, muito profundo, o Salmo 67. Neste salmo nós conseguimos agora perceber e poder responder às perguntas que nós nos fizemos. Por que Deus nos criou à sua imagem e conforme a sua semelhança? Por que Deus nos deu o domínio sobre a terra? Bem antes, como dizíamos, bem antes ainda que Ele pegasse no barro para nos formar, mas Ele já tinha essa ideia, esse projeto na sua mente. No versículo 2 encontramos o seguinte: para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Amém? 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 Você não foi criado à imagem e semelhança de Deus por acaso, mas é para que você fizesse essa diferença, para que através de ti o nome e a glória do Senhor fosse reconhecida. Reconhecida. A glória do Senhor fosse reconhecida. Por isso, louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te todos os povos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te todos os povos, e então a terra dará o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Quando todos, com uma só pessoa, começarmos todos a louvar este Deus em todas as extremidades desta Angola, deste Zango, desta cidade de Luanda e do mundo, então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos
abençoará. Podemos ver aqui a razão, porque muitas vezes a bênção e a graça não nos chega. Por quê? Porque nós não estamos fazendo ou servindo a Deus como Ele quer que nós lhe sirvamos. Como Ele quer que nós sejamos seus parceiros na transmissão desta mesma palavra. O versículo 7 diz: Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Deus quer que a nossa vida seja um meio para a salvação da terra. Quer que a nossa vida seja um meio para o mundo temer e glorificar a Deus. Amados, o Senhor nos convida a uma vida dedicada a Ele. A uma vida em que tudo quanto façamos, o façamos no nome dEle e para a glória dEle também. Servir a Deus como estilo de vida é uma responsabilidade que o próprio Deus nos confiou para uma missão antes mesmo da nossa criação. Já dizíamos que era um projeto de Deus, mas o seu propósito para nós já estava definido: ser imagem e semelhança de Deus e dominar a sua criação para a honra e glória dele. Ele nos confiou essa responsabilidade. Confiou a mim e confiou a ti também. E é um privilégio. É um privilégio quando servimos a Deus com o nosso viver. Pois assim nós estamos fazendo parte do seu plano para o resgate da humanidade. Através do resplandecer de Deus em nossas vidas, fazemos Deus conhecido. Repito. Através do resplandecer de Deus em nossas vidas, fazemos Deus conhecido. O salmista, no verso 2, diz que para que se conheça na terra o teu caminho e entre as nações a tua salvação. É efetivamente um privilégio. É um privilégio sermos parceiros de Jesus na obra redentora. É ou não é? É ou não é um privilégio ser parceiro de Jesus na sua obra redentora? Acho que muitos acham que não é. É ou não é? Como é bom e agradável trabalhar ao lado do grande missionário, do missionário Mor, o próprio Deus. Foi para isso que nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Para andarmos com Ele, para estarmos com Ele, anunciando a sua glória, anunciando a sua majestade, louvando-o com tudo e com todo o fôlego que as nossas vidas podem conter. Servir a Deus como nosso estilo de vida traz para nós também uma esperança. Uma esperança que nos dá esperança. Pois estamos cooperando com Deus em uma missão que Ele próprio determinou e que será cumprida. Isso aqui é o mais interessante nessa caminhada. É importante que nós percebamos isso,
que nós precisamos nos ajuntar a esse Deus que nos chamou, que nos criou à sua imagem e semelhança, para que tivéssemos domínio das coisas, mas para que a glória dele fosse proclamada. É importante que você sinta isso, meu amado e minha amada irmã. O mais interessante ainda é que Jesus dizia: se vocês não louvarem a Deus, Deus dessas pedras suscitará adoradores. Quer dizer que se você não servir a Deus, Deus pode fazer das árvores adoradores e servos dele. Porque ele tem todo esse poder. Agora, é preciso que eu e você percebamos de que pela graça e pela misericórdia dele, pela bondade dele, ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança e nos convida que andemos com ele. Para quê? Para que a terra dê o seu fruto e o nome do nosso Deus seja glorificado e então a terra seja abençoada. Pois Deus nos abençoará de todas e em todas as extremidades, quando todos o temerem verdadeiramente. Que Deus nos ajude e nos abençoe a sermos homens e mulheres cujo estilo de vida seja servir a Deus. Fundamentalmente nesse tempo difícil, um tempo de desconfiança, um tempo de afastamentos, porque aqui cada um de nós quer ter o seu cuidado, porque ninguém sabe quem tem e quem pode contaminar o outro. É exatamente nesse tempo. É por esta razão que Salomão, lá em Eclesiastes 3, ele diz: há tempo determinado, tempo para tudo determinado debaixo do sol. Tempo para juntar e tempo para afastar-se. Mas que esse tempo de afastar-se não seja um tempo para afastamento de Deus. Que o ficar em casa não seja um argumento para nós deixarmos de servir a Deus, de fazermos no nosso dia a dia o servir como estilo de vida ao Senhor, mas seja efetivamente um catalisador para nós o servirmos continuamente. Para quê? Para que o seu nome seja conhecido em todas as extremidades da terra. E que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor Frederico, pela santa mensagem. E eu queria que os irmãos pudessem levar esta palavra com bastante delicadeza, não é? Pois que é uma mensagem que nos faz lembrar de que o nosso viver deve ser adequado àquilo que as Sagradas Escrituras nos orientam, não é? Fazendo da nossa vida, nos servir como estilo de vida, não é? E nós queremos continuar o nosso programa e já nesta fase final do nosso culto, passando alguns anúncios, não é? Temos algumas informações para a igreja. Portanto, temos já desde o domingo passado anunciado a abertura dos cultos presenciais, não é? Mas, portanto, eles obedecem
critérios de segurança ou de biossegurança, não é? Que devem ser sempre tidos em conta, não é? Que é o uso da máscara, o álcool gel, não é? E temos aí também aquele dispositivo aí montado na entrada da igreja que nos auxilia a nos higienizar, não é? Para manter, portanto, a nossa saúde intacta. Portanto, temos a dizer também que as atividades nos sábados, não é? Isso dos departamentos de ensinos continuam, não é? Continuam. Os ensaios, creio assim dizer o nosso boletim informativo. E quanto aos domingos, nós no período das 9 às 10 horas temos tido a EBD presencialmente, não é? Como tivemos hoje, e das 9 às 10 horas também, mas isso na plataforma Zoom, temos a EBD para os adolescentes, não é? Creio que o domingo passado não o tivemos, mas deste domingo em diante começamos a ter na plataforma Zoom com os adolescentes e as crianças de 10 às 11 horas também na plataforma Zoom. Os cultos, como o que estamos a ter agora, não é? Começam das 10 até às 11 horas, não é? Tivemos um ligeiro atraso no começo do culto, talvez seja por isso estamos ainda aqui. E das 17 horas às 18 horas temos o culto dominical no Zoom. Não é? Para aqueles que não estão disponíveis em termos de saúde, terão o privilégio de ter o culto das 17 às 18 na plataforma Zoom. Portanto, o Conselho desaconselha a presença de idosos, não é? E de crianças em cultos presenciais, não é? E continuaremos a passar essa informação. Todo indivíduo que é de idade idosa e todo indivíduo que é de idade de criança é proibido de estar em cultos presenciais, não é? Então, levemos essa palavra como recomendação da igreja, não é? Também temos a dizer que teve lugar ontem, pela quinta vez, a entrega de 50 cestas básicas. Tem o irmão Belarmino passado já essa informação aqui na igreja, e domingo passado também a passou, de que a igreja tem estado a fazer entregas de cestas básicas, dada a situação ou o contexto em que nós estamos a viver, não é? Então foram entregues 25 cestas básicas e restaram 25 também, não é? E Deus de facto tem sido glorificado por esse estender da mão de Deus aos limitados em termos de alimentação. E também temos a anunciar à igreja de que os casamentos continuam em pé, não é? Se assim eu posso dizer. Portanto, casamentos agendados e já realizados. Tivemos ou teremos o casamento, creio que esse foi um casamento realizado no dia 26. Dia 26 foi ontem, certo? E tivemos o irmão Mapache, não é, Lopes, e a irmã Anabela tiveram seu casamento. Teremos no dia 10 de novembro o irmão José e a irmã Hilda a casarem-se. Teremos no dia 12 de dezembro os irmãos João e Domingas também a casarem-se. O irmão Joshua e a irmã Raquel no dia 12 também, quer dizer, 12 de dezembro, também estarão unindo-se matrimonialmente. Teremos o irmão Mário e a irmã Sônia no dia 19 de dezembro e teremos no dia 19 de dezembro também a irmã ou o irmão Antônio e a irmã Remy. Então, são os irmãos que estarão casando-se nos próximos dias
E esta informação não é só para manter a igreja informada, não é para o pleonasmo, mas sim para nós orarmos a favor desses irmãos que se vão casar, não é? Que Deus dê saúde, que Deus dê sabedoria, que Deus dê maturidade para que eles tenham condições para chegar a este dia e continuarem com esta bênção de casados. Creio que em termos de informações é tudo. Queremos convidar o pastor Frederico para fazer a oração das ofertas e também a bênção das ofertas. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso bom Pai, exaltamos e glorificamos o Teu nome, pois Tu és digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Querido Pai, nós trouxemos ao Teu altar a oferta e os dízimos aos santos para Ti. Sabemos que o Senhor não precisa disso, mas ainda assim Tu nos recomendas que nós trouxéssemos a Tua casa, ao Teu altar, as ofertas e os dízimos como sinal da nossa adoração a Ti. E exatamente nesta condição, ó Deus, como adoradores Teus, que nós trouxemos essa oferta. Pedimos que o Senhor a receba graciosamente e o Senhor a use e a multiplique para a Tua honra e para a Tua glória aqui na terra. O Senhor abençoe as mãos que a colocaram junto do Teu altar, da mesma maneira que abençoe as mãos que vão dar tratamento desta mesma oferta. Abençoe também aqueles, ó Deus, que serão abençoados com essa oferta, através do Teu serviço. Louvamos-Te, ó Deus, porque temos certeza de que não faltará suprimento na tua casa. E permita, ó Deus amado, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé e salvação, e o amor do Deus Pai, que nos amou de tal maneira que enviou o Seu Filho único para a remissão dos nossos pecados, e a comunhão do Espírito Santo, nosso amigo e companheiro, que nos foi prometido por Ti mesmo, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, estejam com todos nós, de hoje para todo sempre. Amém. E estamos no fim do nosso culto e queremos desejar uma boa continuação, não é? E que Deus possa de facto abençoar e vos orientar nesta semana que começa até ao próximo culto, ao domingo. Então nós queríamos contar com a orientação dos diáconos, o auxílio dos diáconos para a saída do templo. E enquanto vamos saindo, a nossa banda vai nos orientando com algumas canções. Amém?
cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Deus tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar.
as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Oh, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar.